Hello, Prilampas! Hoje o nosso conteúdo aqui vai ser sobre cabelo. Eu tenho certeza que você já ficou na dúvida se cortava o cabelo, se tingia o cabelo, se mantinha a mesma cor, o que você deveria fazer, manter ele de forma natural ou não. Então, isso é uma dúvida muito constante com relação às mulheres, principalmente dentro da minha mentoria. Uma das partes que a gente trabalha, essa parte de harmonia das cores, a harmonia da mensagem visual que você vai transmitir através da sua parte imagética é o ponto do cabelo. Se deve clarear o cabelo, se deve cortar o cabelo, se deve ter franja curta, franja média, franja longa, cabelo reto, cabelo repicado. Qual o comprimento que esse cabelo deve ter? Então, isso é uma dúvida muito constante no universo feminino, porque isso traz muitas mensagens, muitos elementos visuais que às vezes a gente deixa passar. Então, a gente fica escolhendo cores, às vezes, que está na tendência. E o ideal é a gente escolher o que mais fica harmônico para nossa coloração pessoal, o que faz sentido para o nosso tipo de estilo, para nossa rotina de vida. Então, todo o cabelo, ele vai transmitir uma mensagem. E qual será a mensagem que você está transmitindo? Dentro desse conteúdo aqui, eu vou trazer para você os formatos de rosto, o tipo de corte de cabelo, com cabelo longo, cabelo curto, cabelo médio. Então, que mensagem que ele transmite? E fica até o final desse vídeo aí que eu tenho um convite para te fazer e também você vai sair com mais clareza do que vai funcionar para você ou não. Aproveita, esse conteúdo é gratuito e você saindo daqui no final desse vídeo, eu tenho certeza que a sua mente vai mudar completamente com relação ao seu corte de cabelo. Primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo que também tem aquela dúvida constante, cada mês está com cabelo diferente, um comprimento diferente, cores diferentes, essa versatilidade, mas acaba perdendo essa harmonia que faz sentido para o seu tipo de pele, para o seu tipo de corpo, para o seu tipo de estilo e rotina de vida, tá bom? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, o que acontece de tanto que a gente tem essa tendência a mudar corte de cabelo ou nunca mudar o corte de cabelo, sempre manter o mesmo comprimento, a mesma tonalidade, e às vezes nem é o que favorece a sua beleza natural, sem produtos químicos e sem textura, sem tinturas. Então, o meu cabelo não é tingido, ele é natural, mas a minha mensagem que eu transmito através do meu estilo, através do meu posicionamento, ele funciona muito bem. Aqui, neste vídeo, eu vou trazer três formas que vocês podem ver se os cabelos de vocês estão dentro do formato do seu rosto, dentro da sua coloração. Então, vocês vão entender um pouquinho, não profundamente, sobre essa parte de coloração pessoal, não profundamente sobre essa parte do visagismo do rosto, dentro da harmonia, da proporção corporal, porque daria vários vídeos. Inclusive, comenta aqui abaixo se você quer um vídeo completo sobre essa parte de coloração, se você quer um vídeo completo sobre a parte do formato do rosto, o que você consegue evidenciar através do seu formato de rosto, da sua estrutura corporal e, claro, junto com o seu cabelo, a maquiagem que te favorece e as cores também, tá? Então deixa aqui no comentário se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, comenta aqui que vídeo que você precisa assistir. Então vamos lá, primeiro ponto da coloração pessoal é quando o cabelo ele não conversa com a sua cartela de cores, você não está dentro da sua cartela, o seu rosto ele vai perder a luz. O que que ele vai perder? A intensidade, a cor dele natural. Então ele vai ficar mais opaco, ou ele vai transmitir muito mais contraste do que ele deveria estar transmitindo nesse contraste da pele. Então a gente trabalha esse subtom, trabalha esse sazonal escondido, então a gente trabalha bastante coisa dentro da coloração pessoal. Só que é importante você entender, se os tons muito escuros em peles claras, elas vai trazer rigidez. Então vai endurecer essa imagem. Imagine uma pessoa muito branquinha com o olho bem escuro, com o cabelo preto. Vai dar muito contraste, vai destoar muito dela, tá? Então, distante do equilíbrio natural dela, tá? Então, geralmente, quando as pessoas são muito branquinhas, elas não têm o cabelo tão preto, elas têm o cabelo mais castanho escuro, que vai funcionar muito bem com o tom do olho da pessoa, tom da sobrancelha, o tom da pele na profundidade. Então, tem toda uma característica que a gente tem que analisar para a gente dar um feedback mais intenso e mais assertivo. Então, não é algo que eu consigo falar em um vídeo de 10 minutos aqui para vocês. Então, por isso que tem o método que eu trabalho com as minhas clientes, as minhas mentoradas, para elas se aprofundarem, entender o que funciona para elas e os que não funcionam. E sim, acontece delas terem que mudar a tonalidade do cabelo, acontece delas terem que manter a tonalidade do cabelo, sendo que elas queriam mudar,
porque isso faz ser mais harmônico, tá? Então aqui a gente está falando de harmonia. Loiros, muito frio, para quem é de pele quente. O que que é uma pele quente? Um subtom quente, fundo de pele mais amarelado, uma cor mais intensa, passa mais calor. Elas vão apagar. Imagine, uma pessoa que já tem uma pele de fundo amarelado, assim como eu. Se eu me colocasse loira, eu ia envelhecer, ia apagar a minha beleza natural, o que é diferente do meu cabelo mais escuro. Aquele está no tom natural, mas eu poderia pintar ele de uma tonalidade um pouco mais escura ou trazer um moreno iluminado, que ele vai funcionar muito bem também. Só que se eu pinto ele de loiro, e eu já fiz isso, vou até colocar uma foto aqui para vocês nesse vídeo, que eu fico com cara mais velha, transmite mais envelhecimento da pele, a pele aparece mais manchas, porque ela vai trazer essa rigidez, esse endurecimento também, assim como o escuro na pele muito branca, o claro na pele quente também vai causar o mesmo efeito. E os tons muito claros em contraste baixo, o que que é um contraste baixo? É onde o tom do cabelo, o tom do olho e o tom da pele, eles são muito equiparados. Então parece que tudo é a mesma coisa. Então, se esses tons do cabelo for muito claro, ele vai transmitir essa percepção de que tira a presença da pessoa. Parece aquela pessoa apática, aquela pessoa que não tem, aquela pessoa que não é corada, a gente fala. Então, isso acontece muito simplesmente pelo fato da cor e tonalidade, textura, comprimento do cabelo, de acordo com o formato do rosto, que é o próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui, vai modificar completamente a harmonia visual da mensagem que essa mulher quer transmitir. Depende da mensagem que você quer transmitir. Se você quer continuar transmitindo a mensagem que você já transmite e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, claro, a gente sempre tem pontos a refinar. Eu costumo não dizer que a gente não tem pontos a melhorar, a gente tem pontos a refinar, porque a gente já faz o que funciona, mas a gente pode buscar refinamento, aprofundamento, conhecimento e clareza sobre vários aspectos. E um deles é a imagem que a gente transmite e a mensagem que a gente transmite através da nossa imagem, a nossa comunicação não verbal. Concluído essa parte, vocês ficaram com alguma dúvida? Comenta aqui abaixo se vocês estão dentro da cartela de vocês, se vocês já sabem a cartela de vocês. Então, fique à vontade aqui para comentar. Já aproveita, compartilha esse vídeo, porque é um vídeo muito interessante para muitas mulheres que ainda vivem nessa busca incessante de acertar no tom do cabelo ou não, se corta ou não, tá? O próximo conteúdo que a gente vai trabalhar aqui é sobre o formato de rosto. Existem formatos, vários formatos, quadrado, triângulo, formato de coração, formato redondo, formato oval, mas aqui eu vou trabalhar 3 tipos de formato de rosto para vocês irem identificando de vocês, tá? É importante que vocês vá até o espelho ou pegue a câmera do seu celular para identificar o formato de rosto. Eu vou colocar aqui abaixo os 3 formatos que eu vou trabalhar para você identificar se o seu se encaixa dentro deste ou não, para você ir verificando o que mais funciona e se o seu cabelo está dentro da característica de harmonia para esse tipo de formato de rosto, beleza? Então, o rosto redondo. Eu vou falar sobre o rosto redondo, o rosto quadrado e o rosto oval, tá? Então, o rosto redondo, ele tem muito volume na lateral e aumenta a largura. Comprimentos abaixo do queixo alongam. Então, a franja, o corte do cabelo sempre tem que ser abaixo do queixo. Porque imagina, o cabelo curto, bem curto, e com volume na lateral, vai aumentar o formato desse rosto. Ele já é um rosto arredondado. Imagina com um corte errado, que aumenta ainda mais a lateralidade do seu perfil do rosto, e ele vai trazer mais informação e deixar ele mais arredondado ainda. Então, a ideia é sempre trazer as linhas mais longas, as linhas nas verticais mais longas, que transmitam mais diretividade, tira essa parte acessível demais do rosto, da lateralidade, e traga linhas mais retas abaixo do queixo, porque vai transmitir essa percepção, é uma percepção mesmo, de que o rosto é menos redondo. Então, evitem-se cortes muito curtos, ou principalmente que tragam muita informação na lateralidade, no caso, uma franja, um corte com mais repicado nesse local e traz essa parte de movimento abaixo do queixo, mais próximo do ombro, beleza? Isso é característica de harmonia para o rosto redondo. Agora a gente vai falar sobre o rosto quadrado. O rosto quadrado, eles possuem linhas mais retas e endurecem ainda mais. Então, se você utilizar linhas retas,
num rosto quadrado que já tem a linha reta, você vai ficar muito rígida, muito endurecida, com aquele aspecto de muito brava, de seriedade, e não vai trazer feminilidade, porque o nosso cabelo é uma forma da gente trazer essa parte feminina, da nossa doçura. Então, quando a gente está com mais intensidade de autoestima, de autoconfiança, nós utilizamos nosso cabelo mais solto. Isso é uma característica feminina. Então, isso vai fazer com que você tenha essa percepção. Linhas retas, assim como o meu está agora, em linha reta, no rosto que é quadrado, vai trazer muita rigidez. Vá analisando aí dentro da mente de vocês e vá criando essas imagens para você identificar se o seu corpo, se o seu rosto e o seu cabelo está dentro das características que eu estou falando, tá bom? Então, o que que precisa trazer? Movimento e leveza para equilibrar. Então, uma franja mais repicada, não usar franjas retas num rosto quadrado, porque vai enrijecer ainda mais, vai endurecer ainda mais, evitar linhas retas, e sim, movimento, um cabelo mais repicado, um cabelo com mais dinamismo e mais energia. Então, isso é uma característica bem bacana para quem tem esse rosto mais quadrado. E o rosto oval, que é o movimento do meu rosto é oval, se vocês pararem para analisar, é um rosto que começa e a ponta do meu queixo, ela não é arredondada, mas ela é levemente oval. Então, meu rosto é um oval arredondado, porque eu não tenho queixo muito proeminente, mas eu também não tenho o rosto completamente redondo. Então, o meu rosto é oval arredondado. É uma característica que vocês vão percebendo dentro do perfil de vocês. Mas a principal característica no meu rosto, quando vocês olham, é que ele tem um formato mais oval, por conta da proeminência do meu queixo. Então, é um rosto mais versátil, então acaba conseguindo usar mais movimentos de franja, franjas mais curtas, franjas médias, franjas mais longas. Então, acaba sendo um rosto que é um mais comum e que consegue trazer mais versatilidade nos cortes. Mas no meu caso, eu não poderia cortar um cabelo Chanel, um cabelo long bob, porque ele não vai funcionar muito bem, porque eu tenho uma estrutura de ombro larga, o meu pescoço não é um pescoço tão alongado e o formato do meu rosto tem um levemente arredondado por conta da proeminência das minhas bochechas. E isso traria muita informação para esta parte do meu corpo e traria uma mensagem diferente do que eu gosto de transmitir através dos meus estilos e através dos meus arquétipos de posicionamento. Então, isso tudo é intencional. E o cuidado é não esconder a proporção natural. Então, a gente consegue trabalhar mais com clareza com o rosto oval, com o rosto oval arredondado, do que com o rosto quadrado, do que com um rosto 100% redondo, nessa parte de versatilidade. Então, esse foi o nosso conteúdo do nosso segundo ponto, e agora eu vou falar com vocês sobre o terceiro ponto de mensagem que esse cabelo vai transmitir através do comprimento. Então, a medida do cabelo comprimento, existem estudos que falam que o nosso cabelo tem que ser a medida exata do tamanho do nosso rosto. Então, faço a medida do meu rosto e aqui eu vou fazer, o ideal é você medir com uma régua, com alguma coisa que vai conseguir metrificar, com exemplos mais profundos, tá? Então, você vai medir e você vai replicar esse mesmo comprimento. Então, o meu cabelo deveria ser nessa reta, mas ele não é. Nessa reta aqui, mesmo solto, ele já passa. Então, o meu cabelo bate na cintura. Porém, a mensagem que eu transmito, a intensidade, o formato do meu corpo, para o meu estilo, para o meu posicionamento, para a minha comunicação, o meu cabelo funciona super bem. Talvez não seja o seu caso. Tem pessoas, por exemplo, um cabelo muito longo, ele pode transmitir mais romantismo ou descuido, dependendo do cuidado. Então, o cabelo longo, ele precisa de mais cuidado. Um corte que vai manter esse corte sempre alinhado em 3 a 4 meses. Cuidados em casa, cuidados no salão. Então, o cabelo longo, ele precisa de cuidado. Senão vai parecer um cabelo longo que só cresceu porque você foi relaxada, desleixada e não cuidou de si mesma. E mais ele vai transmitir mais o romantismo, porém ele pode transmitir sensualidade também. Um cabelo mais reto, um cabelo com ondas mais naturais, ou um coque que com esse cabelo longo que ele vai ficar mais cheio, ele vai transmitir também essa sensualidade, dependendo do romantismo, se tiver mais fios soltos.
Outro ponto, o cabelo muito curto, como long bob, como Chanel, como cabelo no ombro. Então, esse tipo de cabelo, ele pode transmitir força, mas ele também pode transmitir rigidez. Linhas retas transmitem rigidez, agressividade, seriedade, uma postura mais intensa, diferente do cabelo longo, diferente do cabelo mais arredondado, diferente de linhas mais curvilíneas. Então, isso tudo é importante a gente perceber, por isso que eu falo primeiro do formato de rosto para depois falar do comprimento do cabelo, porque isso faz todo sentido. Cabelo muito curto, linhas retas em rosto quadrado, rigidez. Cabelos muito curto com linhas mais curvilíneas vai transmitir mais força, vai transmitir mais seriedade, mas ainda assim vai trazer a feminilidade, não uma rigidez muito intensa. E o cabelo médio estruturado, que é essa altura que a gente fala da medida da proporção ideal do rosto com o comprimento do cabelo, geralmente comunica equilíbrio e autoridade. Mas isso não é o caso que funciona com todo mundo, tá? Então, tem pessoas que são mais baixinhas, precisam ter o cabelo mais curto para transmitir mais seriedade, para transmitir mais maturidade. Então, às vezes é mais pequenininha, o cabelo fica muito curto, então o cabelo tem que ter uma medida um pouquinho mais, um pouco maior. Então, tudo isso é um visagista, um cabeleireiro visagista que consegue trazer essa clareza do que você vai fazer através da sua característica do rosto. Lembrando que eu não sou profissional de cabelo, então eu não sou cabeleireira, mas eu sou estrategista de imagem. Eu vejo o conjunto como um todo, formato de rosto, cores, contraste, intensidade, temperatura, profundidade da pele. Então, por conta desta minha área, eu consigo opinar para vocês o que dá mais certo. E se fez sentido para você até aqui este conteúdo, eu convido você a preencher o formulário que está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário para participar da minha consultoria Vista Quem Você É. É uma consultoria online 100% gratuita, onde você vai passar 1 hora e meia comigo, entendendo sobre o seu estilo, as coisas que funcionam para você. Eu vou entrar dentro da sua individualidade para que a gente saia deste encontro de 1 hora e meia justamente com clareza para saber o que funciona e o que não funciona para você, dentro das suas características pessoais, dentro das suas características profissionais e a mensagem exata que você quer transmitir. Mais profissionalismo, mais autoridade, mais romantismo, mais dinamismo, mais seriedade, enfim, aquilo que você deseja transmitir, eu consigo te ajudar. Mas primeiro eu preciso que você preencha este formulário que está aqui abaixo, online e 100% gratuito. Lá mesmo você já consegue fazer seu agendamento e você vai ter 1 hora e meia comigo. Então, para encerrando este vídeo, eu quero falar para vocês que o que funciona em uma mulher pode não funcionar com você por conta da sua harmonia do corpo, por conta da sua estrutura, por conta do seu formato de rosto, por conta da coloração que faça sentido para você, da sua profundidade, tom, subtom, tudo isso a gente precisa ter mais clareza. Então, o que funciona para outra mulher, às vezes não é o que funciona para você. Então, seguir tendências, às vezes, muitas vezes, na verdade, vai causar uma mensagem errada, vai transmitir uma desarmonia das suas escolhas, da sua característica pessoal. Por isso que é importante você entender quando a cor, o formato do seu rosto, a proporção do seu cabelo com o formato do seu rosto, com as cores que funcionam, ele vai trazer essa mensagem de um cabelo mais forte, de uma mulher mais forte, de uma mulher mais intensa, de uma mulher mais profissional, com mais autoridade. Então, ele vai reforçar a mensagem que você deseja transmitir. E se a mensagem que você deseja transmitir também é mais romantismo, mais delicadeza, a gente consegue trabalhar toda essa parte também através do seu cabelo, mas muito mais profundo. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha ajudado você a clarear sobre essa parte importante que é da nossa característica pessoal, do nosso estilo e da nossa imagem, que é o nosso cabelo. E não é o cabelo, não é um fato isolado, é as escolhas dos elementos, as escolhas das cores, das texturas e dos cortes. Se fez sentido para você, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixe o seu comentário do que você tirou de aprendizagem desse vídeo e já compartilha com aquela amiga que precisa também trazer mais clareza sobre essa parte de estilo e imagem. Um beijo, até o próximo vídeo, Prilampas!